Iniciado aí, a gente já começa. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Aline, Carol, Boa Rafa. noite. Obrigado aí por aceitarem o convite. Ah, a gente conversei com eles, né, a respeito do dia de hoje. Acho que é uma proposta bem bacana aí. O pessoal é um pouquinho tímido, tá? Então, mas depois já perde a timidez e tal. Tem uma galera que, né, não gosta muito de abrir a câmera, deve estar embaixo da coberta, né, não penteou o cabelo, normal. Então, gente, eu vou passar a palavra para o pessoal, né? Acho que essa atividade aí vai ser bem bacana, para casar um pouquinho com aquilo que a gente já estava falando, né? Que a gente falou sobre psicologia ambiental, né? E a necessidade de interdisciplinaridade nesse campo. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa conversa aí. Aproveitem o máximo do conhecimento deles, né? E delas. E é isso. Vou passar a palavra para vocês, se vocês se apresentarem. Podem ficar à vontade. Eu acho que se vocês quiserem fazer em forma de conversa ou quiserem falar depois, abrir para pergunta depois, fiquem à vontade, tá? Formato que vocês quiserem aí. Eu sou muito de interromper, assim, no meio do caminho, começa, mas, tá bom? Tá bom. Com- Pode começar, Carol? Opa, vamos lá. Ordem de idade. Eu sou a Carol, né? Eu sou amiga e sócia do Rafa e da Aline. E eu sou arquiteta na Vicage junto com eles. Formada no mesmo ano, estudei com eles, a gente tá um tempão juntos aí. E eu também tô com vergonha, tá, gente? também sou aluna nesse sentido. Ali. Verdade, gente, sou novinha ainda. Eu sou a Aline, sou arquiteta também com eles. Como a Carol falou, a gente sempre fez tudo, até os estágios, então, desde a faculdade, todo o trabalho, sempre discutindo tudo. E é isso. Bom, eu sou Rafael Ramires. Eu sou arquiteto. Antes da arquitetura, eu trabalhei na publicidade por alguns anos também. Eu fiz faculdade de História, fiz 2 anos de Psicologia, fiz o contrário de você, né, Silvio? Que Eu, eu, Foi o contrário. Ele fez psicologia, depois fez história, depois eu fiz história, depois fiz psicologia. e a gente, né, como elas falaram, a gente está trabalhando junto há uns 8 anos já, né? Já dá isso? Ou 7? Eu meio que perdi as contas já. Porque tem sempre o mesmo compartilhamento de ideias, assim, né? E então daí a gente quer hoje, vamos fazer assim uma pequena apresentação sobre coisas que a gente acredita nesse sentido, assim, o papel da arquitetura e o papel do arquiteto na relação que o ser humano tem com o espaço, né? Como que a gente pode ajudar a promover uma melhor relação entre ser humano e espaço e ser humano. E, assim, vamos mais colocando pontos que fazem parte do nosso dia a dia, assim, tá? Então, eu vou considerar que a gente está meio já começando, então, a apresentação. E a gente vai trabalhar com ela em duas partes, que seria para falar de um aspecto macro, né, que seria da cidade e das pessoas, e no aspecto micro, que é do indivíduo, das famílias com o celular. Né? Então, essas duas partes elas vão se correlacionando, mas é mais ou menos como a gente dividiu um pouco essa conversa. Assim. Primeiro, daí, né, com relação ao ser humano e o espaço, a relação entre os dois, na nossa perspectiva, ele é um ciclo contínuo de autocriação entre os dois. Assim, né? o ser humano cria e modifica o espaço, e o espaço cria e modifica o ser humano, assim, na nossa percepção, né? A gente leva em consideração que a arquitetura ela é uma ciência social aplicada, né? Então a gente
utiliza técnicas, né, e estratégias para atender o que a gente considera demandas, né, da sociedade ou das pessoas, ou responder, tentar solucionar problemas que nos chegam, né? Entre os problemas que a gente aborda na nossa profissão, no nosso cotidiano, também durante o nosso aprendizado na academia, tá esse aspecto do macro, então, que se você for exagerar, assim, do mundo, né, a relação do mundo com o ser humano e do ser humano com o mundo. Daí a gente está falando de países, fronteiras, etc. Mas aquilo que é pertinente ao arquiteto, que a gente tem ferramentas com as quais trabalhar, assim, diria a respeito diretamente ao desenho urbano, né, ao desenho das cidades e como as pessoas se relacionam com as cidades. Aí eu vou passar a palavra para a Aline, que ela vai ser a guia dessa parte da conversa. E a gente, se vocês quiserem interferir, conversar, a gente vai trazendo coisas assim para a gente poder fluir essa parte da conversa, tá? Pode ir. Bom, é difícil falar, de escolher assim uma abordagem, mas uma da que eu mais gosto assim é a nossa relação com o carro, né? Eu acho que essa é a problemática maior das nossas cidades. A gente mora em Foz, assim, não sei se vocês já visitaram, e a gente tem muita rua, a gente tem muito carro, nosso transporte público nunca foi pensado para as pessoas que usam ele, né? É sempre as pessoas se viram, elas usam carro, elas têm que achar um carro, né? Sempre. E as calçadas sempre muito estreita, então a cidade ela nunca é pensada para quem caminha, para a segurança dessa pessoa. Sempre a gente tem taxas enormes de mortalidade de atropelamento. O ciclista, então, nem se fala, né? Hoje aqui são poucos bairros que têm ciclovia e normalmente em bairros que tem muito dinheiro, que as pessoas nem andam de bike ou elas só praticam esse esporte, né? Mas a ciclovia ela tem que estar na cidade e principalmente nos bairros mais necessitados e mais pobres, porque as pessoas andam de bike, né? Elas não têm o carro e elas já não têm o ônibus, então é sempre mais perigoso para ela, né? Então, falta de segurança. Tô vendo que a maioria aí também é mulher, então que cidades são essas para mulher também, né? Que tipo de iluminação tem nas ruas, os becos. Então, tipo, nunca é pensado para aquelas pessoas que estão ali. E quando se pensa, e se exclui também. A gente fala da arquitetura hostil, então a gente quer afastar as pessoas também. Aquelas que incomodam, né? Aquelas que a gente não quer ver. A gente fala das praças, por que as praças não são ocupadas? Aqui na nossa cidade as praças não têm banco. Como assim não tem banco? Para que serve uma praça? Mas não tem banco por quê? Porque o mendigo não pode dormir na praça, né? Incomoda. Não sei, Carol, me ajuda. Eu achei. Sim, desculpa. Não, pode seguir. Não, é que assim, na verdade, essa questão da psicologia no macro, né, na arquitetura, nesse caso, seria que o ambiente macro, ele muitas vezes é pensado só para funcionar, às vezes de uma maneira mais, como que eu posso dizer, não é pensado na pessoa, né? A gente pensa às vezes talvez na estética, a função é muito deixada de lado na questão do design das cidades, né? E esse ambiente acaba afetando as pessoas, porque se torna um ambiente não saudável, né? Por exemplo, esse negócio das praças que a Aline falou. Uma praça que não é pensada para o uso das pessoas não pode ser considerado um ambiente saudável, né? É um ambiente que, além de não servir, digamos, para as pessoas, ele é excludente para uma categoria de pessoas que já é excluída, como no caso dos moradores de rua.
é pensada e projetada, além de não cumprir a função básica da praça, ela não cumpre a função de abrigar as pessoas. E quando tem o banco ele tem Braço, apoio né? para a mão, ou ele é assim, já evitando que a pessoa deite ou durma ali, né? Recentemente a gente teve o caso de São Paulo, que eles colocaram as pedras debaixo do viaduto para as pessoas não dormirem, mas a gente está dando oportunidade, né, para essas pessoas terem onde dormir. Então, isso tudo a gente pensa dentro da arquitetura também. E por que ela não pode ficar ali, né? Por que incomoda tanto? E é engraçado, assim, que além da função no caso do ambiente, né, macro, não cumprir a função dele, que é servir a população, ele também não é esteticamente agradável para as pessoas, porque geralmente a estética utilizada, né, no macro é uma estética para diminuir a pessoa. Você consegue ver, por exemplo, em grandes metrópoles, né, grandes cidades, capitais, que toda a arquitetura ela não é pensada para tornar o espaço da cidade mais saudável ou mais acolhedor, por exemplo. Ela é sempre pensada, parece que para engolir, né, a população, para engolir as pessoas. E isso, inclusive, no uso, por exemplo, na falta de arborização, né, na questão dos tamanhos mesmo, de prédios muito grandes, ou da cor que é utilizada, tudo isso influencia no espaço, né, não saudável. E, por exemplo, aquilo que a Aline falou das ciclovias, como você vai se sentir acolhido numa cidade, principalmente, assim, a gente vê muito pensando, quem vem de fora, né, imigrantes, como você vai se sentir acolhido numa cidade que não acolhe nem quem já estava lá, sabe? Que não é nem pensada para o básico. Como que você vai sentir que você pertence àquele local, ou você vai se sentir à vontade naquela cidade, ou na sua cidade natal, ou numa grande metrópole que atrai muitas pessoas, mas que tá virando as costas para você, basicamente. Você acaba tendo a função, às vezes você tem uma casa nessa cidade, mas às vezes a própria casa é pensada só para suprir a necessidade de moradia, sem pensar em como ela vai influenciar, né, no entorno e na própria pessoa, no próprio morador. A Karen tinha levantado a mão. Karen tinha levantado a mão, quer falar, Karen? Eu levantei que eu estou fazendo janta, daí às vezes eu desligo a câmera e eu estou acompanhando. Tá? Vocês falaram a respeito ali, eu não sei se eu ouvi bem, porque estava muito barulho ali na cozinha, mas é Foz do Iguaçu, é isso? Sim. Isso, e esse exemplo, por exemplo, do banco que vocês colocaram na praça, isso tem muito a ver com cidades que são turísticas? O que vocês poderia dizer? Porque quando vocês falaram isso, eu pensei muito em Foz do Iguaçu como uma cidade turística, então eu não sei se é pelo fato já estratégico ou não sei, né, de já não ter esses bancos na praça, enfim, porque eu conheço outras cidades turísticas também que eu também não vi bancos na praça, não sei se é só, então não é só Foz, não é Foz do Iguaçu, tem outras cidades também que não tem os bancos na praça. É engraçado, então, assim... Tem alguma relação ou não? É engraçado que, pensando por esse lado, eu acho que, assim, eu nasci em Foz, né? E muitos membros da minha família são guias de turismo, por exemplo. Então, o turismo basicamente é tudo aqui na cidade. Só que, assim, para quem vem de fora, eu acho que acaba se tornando meio que um ponto, uma cidade turística, né? É legal. Mas, assim, por exemplo, um problema que a gente enfrenta muito em Foz do Iguaçu é a falta de identidade, né? Porque aqui acaba não tendo uma identidade. Como todo comércio, como toda cidade é voltada para o turismo, às vezes acaba se dedicando à identidade de Foz, ou o funcionamento mesmo da cidade, né, as funções urbanas, às vezes até essa questão de praças, locais públicos, é tudo direcionado meio que para encantar o turista, e quem mora aqui, tipo, tanto faz, sabe? Então, assim, se já não supre as necessidades dos moradores, muitas vezes, né, quem dirá dos marginalizados, né? Tipo assim, dos moradores de rua, enfim, ou, por exemplo, no caso da segurança feminina, né, das mulheres.
tipo, não é um local assim que eu digo, nossa, eu vou sair à noite tranquilamente. A gente sabe que no Brasil é um problema muito recorrente e eu acho que não tem uma cidade que a mulher se sinta segura 100%, né? Mas, assim, no caso de Foz, eu acho que por ser muito comercial, né, muito para encantar o de fora, quem está aqui dentro realmente não tem um aproveitamento da cidade, sabe, uma qualidade uma qualidade da cidade que a gente poderia ter, assim, ambientalmente falando, né? Eu acho que, por exemplo, recentemente foi feito, recentemente mais ou menos assim, teve uma reforma de praça que foi super faturada e não tem nada para quem mora aqui, sabe? Ela é muito bela, muito formosa, porque ela tá numa das avenidas comerciais principais, mas você, assim, vai lá meio-dia e você morre, porque Foz já é uma cidade muito quente, né? Então, assim, isso é outra coisa que influencia na questão de a pessoa não se sentir parte da cidade, né? Não se sentir parte daquele ambiente que está inserido. Porque Mas, se você vai... Deixa eu só aproveitar que você está falando sobre isso, mas eu acredito que essa como que a gente poderia dizer, até o professor falou essa expressão, pertencimento, né, na aula passada, né? Eu acredito que esse é um comportamento muito comum, é o sentimento comum de quem mora numa cidade turística, né? Porque cidades turísticas, a gente tem a impressão, assim, são feitas para nós que vamos lá passear, mas não para essa pessoa que mora lá. Então, esse sentimento de pertencimento, né, do indivíduo que é da cidade, igual você falou, você nasceu em Foz do Iguaçu, né? Foi você ou a Aline que falou que nasceu em Foz? Eu acho que nós três Todos nascemos. nós, eu acho. Todos, então. E aí você justamente ter esse sentimento de não pertencimento. É uma cidade que é feita para turistas, né? Assim como todas as cidades turísticas, eu acredito que gera esse sentimento nas pessoas, né? Que são pessoas que nasceram nessa cidade, né? E é assim também, né? Ela sendo para os turistas, voltando naquela coisa do banco na praça, né? Essa, por exemplo, essa reforma da praça que a Carol mencionou, que realmente você passa lá, tem uma arquibancada, que foi feita para atender shows, etc. Mas, por exemplo, tem um painel em mosaico feito ali que não tem um lugar para você sentar e admirar o painel. Justamente porque, assim, sendo no centro da cidade, um local de passagem desses turistas, você não vai querer que o turista veja um morador de rua dormindo ali naquele banco. Sabe, é engraçado, Rafa, porque eu tava falando da Praça do Mitre. E aí, se a gente for pensar, todas as praças que a gente tem em Foz, sim, que foram reformadas mais ou menos na mesma época, todas têm praticamente zero função pro público, né, pro morador de Foz. Eu só queria fazer... Termina, eu vou fazer só um gancho que a Alessandra quer perguntar. Era só para comentar, assim, que todas realmente, elas até tiveram um intuito ali estético, né, tem um pergolado, mas, assim, em questão de funcionalidade, eu acho que peca bastante, sabe? Você vai lá para torrar no sol, é isso, se você gostar de torrar no sol, aí pode até ser que role um pertencimento para você, mas é bem difícil. Eu acho que o Rafael, que é da área publicidade, você falou também, né, Rafael? Sim. É a publicidade da cidade, né? Porque o turista acaba indo para fazer foto para divulgar Foz do Iguaçu. Sim. Mas, assim, a gente, além de ser turística, a gente é fronteira, né? E a gente é fronteira com 2 países. Só que aí, se você passa a fronteira e vai na Argentina, tá todo mundo na praça. Tá todo mundo sentado na praça. Porque muda totalmente, as pessoas se apropriam da cidade, elas andam na cidade, você vê as pessoas na rua. Aqui em Foz, não. É quente, não tem árvore, o pouco que tem eles destrói, aí a gente mora dentro de daí falando de cidade, assim, a gente está dentro de um parque nacional, e essa moda de prédio de vidro, tipo... A gente não está pensando nem nos animais, tem um monte de pássaro morrendo, porque eles não sabem o que é um vidro, né, espelhado.
Então, a gente, além de se prejudicar, a gente aqui faz 40 graus. Quem que fica num prédio de 20 andares com 40 graus, com vidro na cara, sem uma árvore? Aí a rua é carro, 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 avenidas largas, tipo, é um horror. Alessandra, quer passar que eu também tenho uma. Não, boa noite, né? Quando a Aline comentou das calçadas, aqui em Campo Mourão também não é diferente, sabe, Aline? E, filho, abaixa um pouco, desculpa. E aqui em Campo Mourão, alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu fazia sexta, sétima série, tinha um professor de arte e ele desenvolveu a nossa calçada aqui em Campo Mourão, com aquelas pedrinhas de petit pavé. E Campo Mourão é muito sujo, e ela é branca, e como o Campo Mourão tem muita pombinha, muita andorinha, se quem andar ali na praça tem que andar de guarda-chuva, porque chega a cair as árvores de tanta andorinha. É um espetáculo, é lindo, mas a gente tem que saber que também dá trabalho, né? E ele ganhou na época o prêmio, então assim, o calçadão de Campo Mourão, descendo as principais ruas aqui, é tudo com esse petit pavé. Então assim, na chuva, como Campo Mourão é sujo, é uma cidade encardida, cria limo, é escorregadio. Eu já tive vezes de perder o salto, o cotoquinho ali do salto, porque às vezes ficou enroscada, e sabe quando você tem que voltar e dar uma rezinha no passo para tirar? Então, assim, se preocuparam com a premiação do professor, ele é um fofo, um querido, foi meu professor, e ganhou o prêmio, tudo, mas a gente estudando isso, e quando a gente viu na grade, não só eu, mas vários colegas, a gente falou, meu Deus, o que é psicologia ambiental, né? E o prof. Rodrigo trouxe na primeira aula essa explanação, e a gente ficou bem encantado com tudo isso, né? E você falando, Aline, como é não ser pensado estrategicamente, porque isso é coisa de 20 anos. Na prefeitura, lógico, acredito que sempre teve o profissional da arquitetura, do planejamento, mas isso é coisa que 20 anos depois, a calçada está do mesmo jeito, está suja, gente caindo, gente escorregando, gente perdendo salto, e essa visibilidade é muito bacana, né? Mas a gente pensa, até quando ela vai ser transformada, até onde a gente vai ter voz para sugerir essas mudanças, né? Então, assim, eu fiquei bem encantada com essa disciplina, porque mesmo que às vezes a gente não consiga, a gente vai pelo menos saber falar sobre, né? Então, eu, assim, estou bem admirada, não quero perder uma aula dessa disciplina. O pena já está acabando, vai ser até a próxima. Eu gostei bastante do que ele trouxe, da noção de o conceito de arquitetura hostil. Me chamou muito a atenção essa noção, porque, e aí pensando, né, nisso que a gente está comentando, por exemplo, uma cidade turística, né, como Foz do Iguaçu, até na Laura comentou, né, os bancos não seriam bons para os turistas também, mas como eu sou de Foz também, e a gente já conversou, eu e o Rafa, a gente já conversou sobre isso, né, o quanto que a cidade, não é que a Foz do Iguaçu é uma cidade turística, Foz do Estado é uma cidade com pontos turísticos, né, e o deslocamento entre pontos turísticos passam por lugares específicos, né, então, nesses lugares específicos, esses lugares específicos precisam ter uma estética específica que vai agradar aos olhos. Então, na verdade, como eu penso, talvez não, Foz do Iguaçu talvez seja assim, não sei se outras cidades turísticas também é nesse sentido, mas eu vejo que e eu gostei muito dessa noção tipo da arquitetura tipo hostil, né? E ela me parece uma hostilidade voltada para o morador da cidade. Assim, então, em detrimento do morador da cidade, você cria uma estética específica que vai agradar quem é de fora, quem vai passar por aquele espaço. Então, aquele espaço não é um espaço de convivência, mas é um espaço de passagem estético, né? E não tem funcionalidade para quem está ali, né? Então, acho que eu achei bem legal, porque daí a gente pode pensar nessa noção de hostilidade, né? Os bloquinhos embaixo dos viadutos, o banco desse jeito, né? Enfim, na maioria dos comércios agora, que tem aquele espacinho entre o vidro ou a porta do comércio, um espacinho que, tipo, teoricamente daria para você sentar, sabe? Tem aquele espacinho entre o vidro e a rua ali, a calçada, que tem aqueles ferrinhos, né? Você não pode mais sentar lá, de repente tá um sol do cão, assim, eu preciso sentar, descansar, sei lá, né?
sentar ali, tomar uma água, fumar um cigarro e tal, você não consegue mais sentar na frente da loja, né? Porque não é uma escolha, eu vejo assim que é uma escolha mercadológica de você não mercadológica, estética, de você não, já que você não consegue escolher as pessoas que vão sentar naquele lugar, que talvez isso seria um ideal, né? Vamos escolher quem vai contribuir com a estética desse espaço. Acho que você não consegue escolher, então você tipo já, né, limita todo esse rolê, né? Mas pegando um pouco isso e voltando ao que a Alessandra mencionou, né, do espaço com estratégia, né, quando tu fala do pitch pavê que não vai funcionar no local. Né? Assim, eu tendo a pensar que a ausência de estratégia é em si uma estratégia também quando você fala do planejamento urbano, né? A quem interessa que não se pense o espaço, ou que quem vive no espaço não pense ele, assim, e a sua relação com ele, né? Então, é assim, toda por exemplo, mas não pensaram no turista, como a Laura mencionou, mas o banco não é bom para o turista também, ele também não vai aproveitar? Depende. Eu não quero que o turista pare para tomar um caldo de cana do seu Zé que vende o caldo de cana ali na praça. Eu quero que ele compre o meu chopp no meu boteco, entende? Então, assim, vamos direcionar ele para cá, vamos direcionar para cá, deixa isso aqui assim, tá bom? Desse jeito. É uma mentalidade retrógrada, assim, que tem uma estratégia também com relação ao uso do espaço. Quem pode usar esse espaço, quem vai usar esse espaço. Né? Voltando também um pouco na parte da época da publicidade, eu lembro do caso de uma vez que eu trabalhava com uma loja de varejo e a gente faz as propagandas deles, assim. Eles estão na Vila Portes, que é uma vila comercial e é uma loja popular. E aí a gente sugeriu para que ele fizesse uma reforma de interiores na loja. Aí ele falou, não vou reformar minha loja. As pessoas vão pensar que é caro. Porque a, a forma, né, a forma ela expressa uma estratégia, né, direcionada para um público específico. Então, a praça sem banco, por exemplo, que é o termo que a gente está usando, ela é direcionada para um público específico, que é o público que desce do carro, vai correndinho, bate uma foto, volta para o carro e sai fora. Né? Não vive na praça. Você não vai para a praça para conversar, etc. Seguir ali. É mais ou menos o funcionamento de Maringá e também, quando a gente for pensar, de alguns bairros mais ricos, né? Vamos dizer assim, eles são pensados e construídos dentro dessa estética, né? É mais uma estética do que uma funcionalidade da coisa, né? Mas, Uma estética ou um padrão, professor? Eu acho que a gente precisa de pensar talvez uma estética de padrão. mas Porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns bairros, né? Por exemplo, Foz do Iguaçu tem os condomínios fechados. Já fui na casa do editor aí da revista Diva, o André, mora num condomínio fechado, não sei se vocês conhecem, deve conhecer, né? Figura carimbada aí. Tem um padrão, né, de construção, um padrão de como fazer a construção dentro do próprio condomínio, né? A arquitetura dentro do próprio condomínio. Por isso que eu digo assim, eu perguntei, professor, sobre o tema padrão ou estética, por conta até desse conceito, né? mas é que assim, ó, mesmo que quando você pensa nas classes mais altas, o desenho é o mesmo, que é uma cidade que não é para pessoas. Porque assim, o condomínio fechado, ele fala muito mais sobre como a cidade trata as pessoas do que sobre qual é o comportamento de uma classe X ou Y. Porque assim, assim, assim como as pessoas de baixa renda ou dos moradores de rua que não têm acesso à cidade e não podem frequentar a cidade nem os seus espaços, quem se sente ou quem tem
também não pode, a ponto de ter que se fechar e se encerrar dentro de um condomínio. Sabe? Então, assim, eles Mas é também uma não têm falsa segurança, né? Sim. Você tá colocando todo mundo a risco. Quem passa de noite do lado de um muro de 5 metros? E aqui em Foz é horroroso, tem condomínio fechado no meio da cidade. Você tem que andar 1 quilômetro, só você na rua e os carros, sozinha. Quem está seguro? Eles estão lá no clube deles, fechados, mas não pensaram na cidade, né? Deixaram a cidade ao relento. Se você vai em São Paulo, nos grandes também bairros, condomínio vertical gigantesco, todo murado, a câmera olhando para você. Se você saltar dali, quem vai? Ninguém. Não acontece nada, você não tem nem para que gritar. E eu acho que nesse caso também, no caso o muro do condomínio, né, ele pode ser catalogado, pensou eu, como arquitetura opressiva aqui, né? Que a gente estava conversando hoje, inclusive, que tem a arquitetura que é pensada, não só acidentalmente, né, como no caso da cidade, a arquitetura, eu digo, comércio e afins, que é pensada realmente para oprimir quem passa por ela, né? Como no caso dos bancos, geralmente você observa que a estrutura, a arquitetura dos bancos é feita para você se sentir oprimido. Geralmente é uma coisa mais grosseira, ou é algo muito alto, é aquela mesma lógica dos prédios que engolem a população, né? O banco é para você passar lá e se sentir pobre, entendeu? É para você se sentir a ralé da ralé. E o mesmo acontece também com, assim, é um exemplo meio complexo, mas digamos, as igrejas também têm essa mesma lógica, né? Mas aí tem outra função, no caso, tem uma função mais religiosa, mais hierárquica aqui, mas no caso do banco seria realmente para você se sentir um cocô passando ali pelo banco. E diferentemente da arquitetura convidativa, né? Que eu acredito que é mais difícil de ser encontrada nesses casos, como, por exemplo, como a gente pode observar que a maior parte da cidade não é pensada para a população, mas ainda existe, né, a arquitetura convidativa, aqueles espaços que você se sente bem, e eu acho que é isso que faz falta. Por exemplo, quando você se sente inseguro na cidade, você talvez buscar um local onde você possa se sentir seguro, né? E aí também conta muito a questão de como foi pensada a iluminação do local. Por exemplo, a arborização é algo muito positivo na cidade, mas como também estrategicamente ela está posicionada para que você possa se abrigar, por exemplo, ou para que você olhe e pense que tem alguém escondido atrás da árvore, sabe? Tudo isso conta muito, né? E esse exemplo do muro é realmente muito forte, do muro do condomínio é muito forte aqui em Foz, porque, principalmente, novamente, para as mulheres, né? Porque é muito difícil, você não tem coragem de passar ali, você não sabe quem vai estar ali, e se você precisar correr, para que lado você corre? De um lado tem um banco, do outro lado tem um muro, não tem para onde ir, sabe? Então, é pesado, mas, assim, você começa a perceber que a cidade não é projetada para as pessoas, que a cidade geralmente é projetada para gerar dinheiro, né? E isso inclui também a poluição visual, a poluição sonora, né? Como no caso de São Paulo, que a gente até conversou hoje, que os grandes outdoors, né, foram proibidos, porque realmente um conjunto de negatividade que a cidade passa, né? Já é difícil o suficiente você não ter um local para se abrigar, e ainda tem imagens e poluição visual, sonora, e poluição luminosa te atrapalhando. Então, acho que pode falar, Rafa. Só expressando minha revolta aqui com a cidade. Eu só ia aproveitar o gancho para assim, para trazer, como o Rodrigo colocou, a questão da interdisciplinaridade. Assim. Tipo, como que a gente sabe tudo isso? Né? Como que a gente sabe que faz mal? São dois aspectos, assim, né? Nessa relação da cidade, que é projetada, então é um projeto, né? Eu tenho uma ideia, ou um grupo de pessoas tem uma ideia, a gente projeta um espaço
E esse espaço a gente pensa ele para gerar um determinado efeito quando a gente está projetando. Mas quem que pode dizer para a gente se esse efeito está sendo alcançado ou não? São os profissionais da saúde. Né? No caso, por exemplo, né, que a gente está falando da psicologia ambiental, tipo, de vocês, assim, porque você está falando bastante de estética, assim, a gente, isso nós três, né? Nós três, uma mentalidade que a gente tem em comum, que o belo para nós, em arquitetura, ele é funcional, né? É assim, porque funciona bem, porque é bom e é bem feito, é bem projetado, é bonito, né? Assim, nesse sentido. Pode ser que para alguém, por exemplo, ver milhares de letreiros luminosos piscando, compre aqui, vem aqui agora. Isso pode ser bonito para a pessoa, sabe? Vão ser indicadores sobre o efeito dessas luzes nas pessoas e na sua saúde, seja física ou mental, que vão dizer para a gente, ó, para os planejadores urbanos, assim, ó, talvez vocês precisam repensar o uso de tanta luz, talvez vocês precisam repensar o conforto nos espaços, a altura dos muros, por exemplo. Uma das coisas que quando a gente estava falando sobre segurança, tem uma coisa que a gente chama do... Como que é ali, né? O olho da rua, né? Você pode falar? Em 1960 veio uma mulher falando sobre a morte das cidades, e ela nem era de nada, assim, nem de psicologia, nem de arquitetura, mas ela se sentia segura e ela prestava atenção na cidade quando a gente misturava o que é comercial com o que é residencial e fizesse que a rua tivesse movimento, né? Então ela sempre tem alguém olhando. Então ela fala que pode ter a rua, mas ela tem que ser menor que a calçada tem que ter um espaço e até as crianças correrem ali, e não é só os pais que estão de olho na criança, é o tio que está sentado no bar, é alguém que está na padaria comendo alguma coisa, a vizinha que está vendo da janela, então está todo mundo cuidando de todo mundo, né? Diferente, por exemplo, do condomínio ou dos prédios gigantes. Não existe barreira, porque até aqui em Foz tem muita plaquinha que é a monitoria dos vizinhos, e eu acho que é isso que traz a segurança para a gente, porque a câmera ou a cerca elétrica, tudo isso não traz, quem traz são as pessoas, né? Quando eu me sinto segura na rua, quando eu sei que as pessoas estão me vendo, tá tudo bem. Pegando o gancho do que ele está trazendo, e uma coisa que a Carol já comentou algumas vezes, né, em relação, por exemplo, a insegurança, principalmente da mulher, né, nos espaços urbanos, e eu fico pensando, porque a política que a gente tem hoje, em termos de várias questões, né, principalmente vamos pensar aí de formação de políticas públicas e até mesmo formação e formulação dos espaços, ela tem muito a ver, me parece, com o que tem por trás, né, de tudo isso, é aquela ideia de segurança, né, de que a gente vive em um momento que a gente precisa de muita segurança, então, o que vende, vamos dizer assim, em termos de eleição, né, o que vende é você dizer que as pessoas precisam estar seguras, e como que isso funciona, né, com cerca elétrica, não é com vigilância por câmera e com muros altos, né, e talvez o quanto que isso seja um projeto que vai fazer com que todas as pessoas fiquem em casa, né? E é uma forma de controle, assim, assim, me parece muito claro pensar isso, mas para mim uma forma de controle também da circulação das mulheres nos espaços urbanos, tipo como um projeto, saca? Porque tipo você cria a ideia de que, né, a gente tem, não é que você criou, a gente tem uma noção de insegurança, mas a gente não resolve esses problemas da insegurança
a partir do espaço, entende? Então você, ao invés de você colocar uma iluminação melhor, você diz para as pessoas não saia de casa. Ao invés de você fazer esse movimento de ter pessoas na rua, né, ter essa talvez eu lembro da minha infância, vou lembrar um pouco da minha infância, que era um pouco assim, né? Você passa crianças na rua, você não tem mais criança brincando na rua. Talvez justamente por esse discurso que envolve a segurança, mas de uma maneira meio paradoxalmente invertida ali, né? Então, mas não é não me parece uma coisa assim de desleixo, me parece uma coisa de projeto mesmo, assim, sabe? Pensando nessa noção de que você constitui o espaço, alguns espaços, né, ou maior parte dos espaços nas cidades, como impeditivos de circulação de algumas pessoas, né? Então, e é muito louco pensar assim, né, a noção, né, de como a nossa subjetividade, ela vai se produzindo também por meio dessas questões do espaço, né, de como o espaço é constituído, o espaço das cidades, né? A gente estava comentando semana passada isso, e aí a Carol trazendo essa questão aí da segurança, né, como você não, qual que é a mudança subjetiva que isso produz, né, em termos da nossa vivência e da nossa relação com a cidade que a gente mora, né, com o espaço que a gente mora. Eu lembrei agora de um dado interessante, assim, que é uma das cidades mais perigosas do mundo é a cidade do México, né? Das mais violentas, assim. E é uma característica muito comum da arquitetura mexicana que a casa seja, entre aspas, tímida. Assim. Então você tem um muro que encerra as fachadas e as pessoas vivem dentro desse muro. Então, às vezes, você tem uma rua inteira que é só muro, 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 muro. E é tipo os portões, assim, aonde você entra. E daí, assim, é uma coisa que vai, né, se autocriando. O Rodrigo estava falando da infância, né? Quando a gente era criança, na nossa cidade era comum muros baixos, assim, de 1 metro no máximo. Você senta na frente de casa, senta no muro. Aí você começa a ter alguns casos de violência extrema, numa época de Foz, de problemas econômicos mais graves, assim, assaltos, e quando começou a ideia de sequestro relâmpago, e daí invadiram 2, 3 casas no bairro que a gente morava. E a partir daí, começou a aparecer grade, portão, grade, portão, grade, portão, muro. E aí desapareceram as crianças da rua, assim. E acho que eu não lembro quem é o autor que comenta, ou a autora que comenta, que você consegue medir a saúde de uma cidade por quantas crianças estão brincando numa determinada rua. Eu não sei qual que é a tua idade, ô Rafael, mas eu acho que a geração aí dos 30 e pouco, 40, é a última geração que brincou na rua. Sim. Agora, Mas brinca dentro do condomínio. na rua do condomínio, né? E olhe lá. Eu acho legal a gente começar a falar um pouquinho sobre a parte do micro. Ah, tá, legal. O que vocês acham? Porque, assim, até agora a gente falou da questão do macro, né? Das cidades, países, da questão mais geral, assim, de como se aplica a saúde da cidade, né? Como que ela afeta as pessoas que vivem nela. Mas a gente também não pode ignorar a moradia, né? O micro seria as casas. E como que elas influenciam na saúde das pessoas, né? Aí é engraçado, porque assim, a gente conversa muito, né, no nosso trabalho sobre a questão estética, assim, até onde vai o estético, até onde é válido que o estético sobressaia a utilidade, assim como na cidade, né, que muitas vezes a coisa é linda e maravilhosa, mas não é nada funcional.
E a gente tem muitos exemplos, tanto, principalmente, né, nas classes mais altas agora que tem aqui na cidade, em que, por exemplo, segue um padrão de fachada da casa, que é grande, né, que é também aquela coisa meio opressiva, mas em menor escala, e que você vê elementos, assim, na fachada que tem zero funcionalidade, sabe? Por exemplo, essa questão das vidraças nos grandes prédios, né, dos grandes prédios espelhados e tudo mais que não tem função, a mesma coisa se repete nas casas, sabe? A gente às vezes vê uma vidraça imensa com o pé direito duplo, uma coisa surreal de linda, mas aí a pessoa tem que usar 3 ar-condicionados dentro da casa, porque senão torra dentro da própria casa, sabe? Eu acho que a Elisa quer falar. Eu lembrei de uma situação que esses tempos, minha irmã mora em Cuiabá, lá na capital do Mato Grosso, e eu e ela passeando na rua, a gente resolveu passar em frente a esses condomínios fechados para ver as casas. E eu até cheguei a comentar com ela que como as casas não têm mais cara de casa, elas não são mais aconchegantes. Tipo, a fachada parece a fachada de uma empresa, não é mais um lar. Você fica tipo, isso é uma casa ou é um comércio, é uma empresa? Você fica na dúvida. Não é mais aconchegante. Nossa, assim, com certeza. Isso acontece até muito mais do que a gente gostaria, assim. É bem complicado, inclusive, para a gente que está inserido no meio da arquitetura, assim, olhar e perceber, né, que a função se perdeu, a função da casa. Porque... não que você não possa, né, ter um apelo estético quando você, por exemplo, quando você desenvolve o seu projeto, quando você pensa na sua casa, é óbvio que você quer algo bonito, sabe? Que você quer algo agradável. Mas até que ponto vai o agradável aos olhos que não agrada ao corpo, entende? Porque às vezes a estética sobressai tanto que a pessoa esquece de funções básicas da casa, né? Como, por exemplo, essa questão do conforto térmico, das vidraças imensas, e aí tem muita gente que tenta compensar, por exemplo, com ar-condicionado, e aí é engraçado que se torna uma bola de neve, né? Porque aí vai para o macro também, porque o excesso de uso de ar-condicionado, aí gera aquecimento global, todo mundo se ferra no final. Tipo, é um conjunto de atitudes na arquitetura, né, que influencia no espaço negativo, na qualidade, na péssima qualidade de espaço, tanto de modo micro quanto de modo macro, né. Outra coisa também, acho que a iluminação também impacta tanto no macro quanto no micro, né, que hoje a gente estava conversando sobre os postes, que eles muitas vezes não são pensados para a população, que às vezes você tem 2 extremos, né, que às vezes ou a rua é extremamente mal iluminada, ou ela é iluminada de um jeito escrotíssimo, que a luz entra dentro da casa da pessoa e ela não consegue ter paz dentro da própria casa, né. E a mesma coisa acontece dentro da própria casa, né, na questão das sensações, de como você se sente dentro da sua casa. A luz é algo que impacta muito, assim, a gente estuda, né, na faculdade, e a gente trabalha muito com iluminação no dia a dia da arquitetura, e é um dos pontos principais, assim, de como a pessoa vai se sentir dentro daquele ambiente. E é engraçado que você até trabalha com cores de iluminação que podem fazer com que a pessoa se sinta mais tranquila. E você começa a perceber que, por exemplo, um consultório médico talvez tenha aquela iluminação mais branca, mais estourada, né? Uma coisa assim que te faz sentir esterilizado, parece, que faz sentir que você bebeu 1 litro de que boa, sabe? E quando você tá em casa, às vezes você quer uma coisa mais amarelada, mais quente, né? Isso também acontece com os materiais, né, que você utiliza. E os materiais também podem ser utilizados para oprimir quem está de fora. Por exemplo, uma discussão que existe é sobre o concreto, né? Até que ponto o concreto ele é quente ou ele é frio? Porque, por exemplo, hoje tem muito uso do concreto queimado, né? Muito uso do concreto nas construções ou de construções cruas, até para residências, né?
Particularmente, eu acho um conceito muito, muito legal, muito agradável, mas aí se você vê, por exemplo, numa escala macro, como exemplo a cidade de São Paulo, né, que chamam de selva de pedra, selva de concreto, não lembro, pode ser algo que oprime muito, né, o uso do material adequado, como que ele vai influenciar, e muitas vezes dependendo da escala da coisa, o material pode afetar diferente. Você ia falar, Rafa? Pode falar. Não, eu só ia aproveitar para falar um pouco que a Carla trouxe comentário, né, dos acordos dos loteadores que as loteadoras fazem, etc. E você estava falando dessa coisa do espaço micro, né, aí com relação à casa. E dos aspectos básicos que muitas vezes são esquecidos, inclusive, né, pelos arquitetos. Isso é um problema que a gente acaba enfrentando às vezes, assim. Mas é que existem, como a Carol colocou ali, tem aquilo que está no micro que vai se desdobrando para o macro, né, nessa relação, assim. Há uma necessidade de você fazer uma regularização das áreas. E às vezes até das formas. Né? E um exemplo, assim, trazendo um pouco dessa coisa do conforto pessoal, que eu vou trazer da acústica, e a questão das casas geminadas. A casa geminada, ela é acessível em termos de valor custo de construção, porque você vai, com uma só estrutura, né, uma única laje, por exemplo, você consegue fazer 2 casas, então você economiza bastante no processo e torna essa casa mais acessível, mas se você trabalhar com materiais muito baratos, você pode fazer com que 2 famílias tenham que gastar muito com ar-condicionado para compensar a falta de ventilação, porque você está ocupando um terreno que é para uma casa, você está ocupando com 2. Você pode gerar um problema de acústica, porque geralmente aquela parede não vai separar os vizinhos, e aí, assim, todo mundo participa da família de todo mundo, uma coisa assim, que você não tem mais individualidade, né? Então, assim, os ruídos passam, a luz passa de uma casa para outra. Então, assim, existe uma necessidade de regulação das áreas, né? Existe uma necessidade de regulamentação do uso do espaço, inclusive em terrenos particulares. Mas o que eu acho que faz a diferença que no uso dos materiais, como a Carol está colocando, ou no uso da regulamentação, qual é o objetivo e para quem está sendo feito. Se você, por exemplo, nessa coisa da loteadora, se você está pensando nas empresas, então você permite 10 casas geminadas no mesmo terreno. Isso acontece na nossa cidade. Porque você está pensando no lucro da empresa, não no conforto das pessoas que vão viver ali. Se você estiver pensando no conforto das pessoas, quando muito, 2. Então, assim, é o objetivo, né? E ter, assim, em mente essa relação do macro com o micro, né? E aí, nessa coisa do micro que a Carol tá trazendo, assim, com relação daí à iluminação, eu só ia comentar que eu acho que foi 2005, algo por aí, 2005, 2006, que um pouquinho antes, que o uso da luz branca assim deu cresceu muito, popularizou, porque tornava a energia elétrica mais acessível, as pessoas gastavam muito com lâmpada. E aí tem essa questão que a Carol trouxe do conforto, você viver numa clínica, às vezes você está lá na sala, você quer relaxar, porque seu dia foi pesado, o trabalho é pesado, você quer relaxar, e aí tem aquela luz de clínica torando na sua cabeça, porque te disseram que com aquilo você vai economizar energia. Você vai economizar R$2, R$3 no final do mês, para se sentir desconfortável pelo resto da sua vida. Então, assim... Mas você pode comprar LED amarelo. agora sim, agora sim. Ou meio tom.
Daí entra a importância que acho que a Carol e a Aline podem trazer bem, assim, com relação ao nosso papel assim, na orientação, sabe? Como estava falando, vocês que são profissionais da saúde, estão atentando ali para a questão da saúde mental, podem fazer avaliações e até nos fornecer indicadores, né, sobre efeitos, né, dessas decisões nas pessoas. Mas, tipo, para nós seria mais essa coisa de orientar, né? Carol, vocês querem trazer? Só antes. Pode Só- falar. Não, dois pontos assim que eu queria chamar a atenção, que primeiro essa noção, né, do que sai do micro para o macro, e a Carol comentou essa coisa dos materiais que oprimem também, né? E você falando das casas geminadas e tal, dessa ideia onde você perde também a privacidade, e eu acho que a gente chega também em um momento que a privacidade ela só pode ser comprada, mas ela precisa ser padronizada, né? Por exemplo, um condomínio fechado, que nem a Carla comentou por conta desses acordos da prefeitura e tal, não sei o quê, mas você só vai ter essa privacidade se você conseguir pagar por ela, né? Não, é um ponto bem nesse sentido. E aí, eu gostei dessa ideia assim, do uso do material, tipo, como o uso do material pode oprimir também, sei lá, de repente as casas hoje estão mais fachadas, parecem mais fachadas de empresa, como a Elisa colocou, né? Você vê aqueles muros de vidro, né? Meu, tá com uma pedra ali, um negócio, imagina quanto absurdo de carga não é aquele negócio, né? E talvez seja também uma forma de você ostentar essa liberdade, né? Ostentar essa privacidade, vamos dizer assim, né? Então talvez, tipo, o vidro como um material que oprime, assim, eu achei legal essa ideia, né? Tipo assim, olha aqui para mim que eu mantenho privacidade, você mora na sua casa geminada, tem que escutar os outros jantando lá, né, no banheiro, sei lá, né? E daí outro ponto que é relacionado também a criação de um espaço aconchegante dentro de casa, né? Ainda mais nesse processo da pandemia, né, que a gente está vivendo. Né? Então, você vê, né, hoje está todo mundo dentro de casa, né? Assistindo aula de casa ou trabalhando de casa. Quem contém essa condição, né, de continuar trabalhando em casa. E eu lembrei de um estudo do pessoal da PUC de São Paulo, lá que eu até comentei com o pessoal na semana passada. O povo lá da Mary Jane Spink, tal, que eles fazem um trabalho no Jardim Ângela, em São Paulo, Capão Redondo e tal, que são as comunidades, né, mais afastadas lá em São Paulo, e tem um estudo bem legal, depois que eu posso mandar para você o estudo, Rafa, de como que as pessoas, então, um bairro é uma comunidade, né, tem um esgoto a céu aberto e tal, e como que as pessoas começaram um movimento de transformar o espaço interno da casa para ter já que fora você não tem, né, tipo, você não tem nada, basicamente, você não tem saneamento básico, você não tem água corrente quase, você não tem nenhuma infraestrutura, assim, que mostre que aquele lugar que faça aquele lugar ser algo aconchegante, vamos dizer assim, né, um espaço aconchegante, um espaço legal, e as pessoas começaram a fazer isso de dentro para fora. Então você cria aí algo dentro de casa, e aí achei legal que esse movimento foi saindo. Então, começa numa casa aqui, a outra faz. Aí você começa a arrumar as casas de uma maneira que você cria um espaço fora também, a partir desse movimento de dentro para fora. Acho bem. E aí, dentro desse ponto do micro, né? Como a gente tem tentado fazer que os espaços que a gente fica, né, dentro de casa, na maior parte do tempo, quem pode, né? Que eles fiquem diferentes, né? Fiquem mais aconchegantes. Eu lembro que o meu escritório lá, eu já mudei de lugar um monte de vezes as coisas, né? Que tipo, não, aqui não tá legal, aí muda a luz, aí não sei o que. Aí esses dias queimou a luz branca, né? Que é a luz de fluorescente. Aí eu não tinha luz, eu peguei a luz do quarto do meu filho e coloquei lá, que é um LED amarelo. E, nossa, melhor coisa. Agora só vou usar esse LED amarelo. Então ajuda bastante, né? Bem. Sabe, gente, se eu tiver muito tagarela, avisem, tá? Sabe que essa coisa que você falou, por exemplo, de transformar o micro para o macro, né? Uma coisa que eu acho que é essencial tanto para o micro quanto para o macro,
para você trazer aquele senso de pertencimento, é uma coisa que a gente sempre tem que realizar no caso da arquitetura, né? Que é aquele briefing que a gente faz, né, de cada cliente, porque o que acontece? É engraçado porque parece algo muito difícil de alcançar, né, a agradabilidade para todo mundo, porque existe muita individualidade. Tanto na arquitetura micro quanto na macro, né? Então, a gente sempre busca, por exemplo, na micro, fazer uma entrevista, né, com o cliente, perguntar as preferências, talvez fazer uma troca de dados, de correlatos, de imagens de referência e tudo mais. E a mesma coisa acontece no espaço macro, né? Para a gente, às vezes, desenvolver esse senso de pertencimento coletivo, a gente precisa saber o que a população, aquela população da região, o que ela precisa, né? O que ela gosta, o que ela espera, por exemplo, de uma praça. Porque acho que o maior erro que acontece nesse caso, no macro, nesse caso se referindo à praça, né, que é um exemplo de uso coletivo ali que a gente tem, um dos maiores problemas é isso. Chega um projeto que veio do nada, que não tem dado nenhum, que ninguém quer aquilo, quem que vai querer usar, sabe? Algo que nem sente que pertence. Você vai se sentir um alienígena ali na praça, ela não foi nem pensada para aquela região. Às vezes, a arquitetura também pode ser extremamente elitista em uma região periférica, o que não faria sentido nenhum, sabe? E a mesma coisa, né, acontece com a casa. Porque, às vezes, se você fizer um projeto e desenvolver um projeto sem se basear na individualidade do seu cliente, aquele projeto vai falhar miseravelmente, sabe? Porque por mais que você pense em muitos fatores, por exemplo, para agradar, um ambiente agradável, às vezes o que é agradável para uma pessoa pode não ser agradável para outra. Hoje eu estava dando um exemplo de memória afetiva, né? A gente estava falando muito. Que, por exemplo, eu não curto muito muvuca, né? Eu não curto muito bagunça e tudo mais, assim, muita gente em volta, mas eu amo de paixão ir para o Paraguai fazer compra. E não é nem pela compra, eu gosto daquilo, daquele movimento. E eu desconheço algo mais bagunçado que Paraguai ali em Cidade del Este, né? A zona comercial. E eu amo aquilo, porque me remete à infância, enfim. A mesma coisa, eu estava conversando hoje que, por exemplo, quando eu olho casa para alugar, coisas assim, a primeira coisa que me afeta é o banheiro. Se a casa tem iluminação ruim, ou se a casa tem um banheiro que parece que vem um espírito embutido, eu não quero, entende? E é engraçado, porque eu gosto muito de, por exemplo, aqueles revestimentos de vó, sabe? Aquele banheiro que você bate o olho e você fala, nossa, casa brasileira. Eu gosto muito. Só que, assim, é muito louco isso, porque às vezes eu olho um banheiro que seria muito fofo se tivesse uma iluminação boa, sabe? E aí, para mim, já estraga total a casa. Já não quero morar nela. Eu não tô afim de ver fantasma de madrugada. Por isso que é muito importante, né, a gente realizar essa pesquisa, tanto no micro quanto no macro. Porque às vezes eu vou achar que é lindo e maravilhoso eu fazer uma casa toda branca, né? É a paz, é uma coisa linda. E, por exemplo, eu não curto uma casa toda branca. Eu gosto de cor, sabe? Tem elementos que eu posso trazer para o projeto, claro, que numa noção geral vão trazer conforto. Por exemplo, a luz mais amarelada, o uso de madeira, mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que não se sente bem. Tem gente que gosta de luz piscando e LED e tudo mais. Então, assim, sempre é importante a gente fazer esse estudo prévio, né? Porque eu sei que a gente entende que tem noções básicas, né? Que tem meio que um padrão que a gente sabe que é mais agradável ou menos agradável. Por exemplo, a gente sabe que poluição sonora não é agradável e a gente sabe que luz amarelada é agradável, mas às vezes a pessoa gostaria de ouvir uma buzininha no fundo, sabe? Às vezes a pessoa gostaria de se sentir numa clínica quando ela vai em um cômodo da casa dela. Eu acho isso muito importante de se levar em conta, assim. E isso é a base do senso de pertencimento, né? Porque às vezes, por exemplo, um exemplo que a gente citou também hoje conversando,
é que o ideal seria que todo mundo tivesse uma casa própria, sabe? Que todo mundo pudesse desenvolver o seu próprio projeto, porque a arquitetura ela é muito individual. Não tem como você padronizar, tanto que, assim, a gente tem meio que uma opinião meio contrária à questão de replicação, né? Que acontece muito. As cidades crescem, as pessoas querem ganhar dinheiro, tem especulação imobiliária e você quer fazer render. E aí acontece, por exemplo, o caso de 10 geminados iguais num terreno medíocre e a pessoa tem que aguentar aquele ambiente que, não sei se eu posso falar isso, mas mentalmente insalubre, sabe? Só porque é o que tem. Porque não tem espaço na cidade para a pessoa que não tem bolso gordo, sabe? E daí tudo isso afeta muito. E aí, como você vai se sentir pertencente da cidade, né, daquele espaço público, se você não se sente pertencente nem da sua casa? Tipo, você não sente que você pertence nem àquele seu micro espaço, quem dirá da praça que não foi pensada para você? Tipo, a sua casa você ainda pode dar uma decorada, você pode fazer uso, talvez, de algumas técnicas, né, que em psicologia ambiental, que a gente estudou na faculdade, inclusive, a gente sabe que existem algumas técnicas de pintura para aumentar ou diminuir um ambiente, ou você usa espelho para aumentar o ambiente, enfim. Mas, assim, é bem complexa essa parte. Teria que ser feito com a maior cautela do mundo, né? E a gente vê que é muito difícil isso acontecer, principalmente para as minorias, né? Ou para a população marginalizada ali, que não tem acesso, talvez, ao que a população mais abastada financeiramente tem, né? Que aí é engraçado, eles têm, mas eles não fazem uso porque eles querem que a fachada fique bonita. Então é bem complexa assim essa questão. Mas eu acho que a base do senso de pertencimento realmente é você saber o que se espera ali daquela população ou daquela pessoa, né? Por isso que tem que ter um estudo minucioso, um estudo prévio, uma pesquisa. Por exemplo, quando você vai desenvolver uma praça, como que você vai saber se as pessoas querem ou não banco? Entende? Ou se as pessoas querem fazer uso daquele espaço, talvez, para fazer uma horta coletiva, você não sabe. E aí, geralmente, o que acontece são licitações e empresas de fora que vêm e nem sabem quem está ali e só joga o projeto. Ai, que lindo, os turistas vão amar. E ninguém usa. É muito comum isso, né? Você ter esse pensamento na criação de espaços coletivos, né? Eu lembro que ali em Maringá teve uma licitação para a construção de uma pista de skate, né, na Vila Olímpica, e acho que a primeira licitação foi de uma empresa assim que nem sabia que tipo, era uma empresa, uma construtora, tipo, que construía prédio, nunca construiu uma pista de skate, né? E o projeto era horroroso, assim. E aí eles conseguiram tirar, né, modificar e tal, porque eles num primeiro momento não viram a população, né? Tipo, o que aquele espaço vai produzir, como que ele deve ser, né? Porque, tipo, você ouvir as pessoas que vão utilizar aquele espaço, né? Eu lembro, na época que o Rafa estava na graduação, eu lembro que vocês fizeram um esquema lá do Rio Boici, né? Teve essa conversa, assim, mais ou menos nesse sentido de você entender também o que aquilo representava para as pessoas que moravam ali, né? Acho que esse é um ponto importante, assim, de pensar a noção de pertencimento. Acho que essa ideia do pertencimento, ela é bem bacana, porque, tipo, você vai acabar utilizando, você não vai ficar só dentro de casa, né, apesar de que agora a gente, né, mas você vai precisar utilizar os outros espaços da cidade, né. Então não dá para você pensar assim, eu tenho, tá bom o meu sentimento de pertencimento com relação só à minha casa. Né, acho que não acaba não sendo suficiente, vamos dizer assim, em termos de até mesmo saúde mental, né? Porque você vai acabar usando os espaços, né? E tem assim, tem uma coisa desse sentimento desse sentimento de pertencimento, para algumas pessoas é suficiente só no quarto. A casa, muitas dessas casas que são desenhadas para acompanhar tendências, para ter uma determinada cara, são para os outros, né? As pessoas fazem as próprias casas, elas desenham para uma necessidade de se apresentar aos outros. O que se for daí, tipo, uma necessidade, por isso que a Carol menciona a coisa da entrevista, né?
o briefing, assim. Pode aparecer no briefing, a pessoa fala assim, olha, eu tenho necessidade de me afirmar para os outros e a minha casa vai ter uma escultura de tubarão em cima. Assim, eu, enquanto profissional, que vou estar ali me propondo a resolver um problema, eu acho esquisito, mas tá bom, né? É a sua necessidade, é uma coisa que você está me pedindo. Eu não posso impor a minha vontade. Às vezes o que acontece quando você tem como a gente, né? Quando você vive numa sociedade de consumo e você existe e vive pelo e por causa do consumo, umas coisas estranhas. Tipo, por exemplo, vocês já pararam para se perguntar por que no Paraná, que é um lugar de terra vermelha, a maioria dos pisos é branco? Tipo, quantas vezes vocês tipo, que vivem numa casa com piso branco, é, quantas vezes vocês já se sentiram inadequados dentro da própria casa? Porque você está vindo, você passou perto de uma grama, papapá, sapatinho na grama, vem aquela terra vermelha, aí você vai entrar dentro da sua casa, toque, 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 sapatinho, marca, terra, e aí você tem que toda hora estar limpando a sua própria casa. Daí você tá o dia inteiro assim, a única coisa que eu faço é limpar o chão, A poeira vermelha, né? né? A E a poeira única coisa vermelha. a única coisa que eu faço é limpar o chão. Então, assim, eu tenho uma, assim, minha lenda urbana pessoal, minha teoria da conspiração é que um dia um cara tinha um estoque de piso branco sobrando e saiu por aí vendendo no Paraná, sabe? Mas é tipo a coisa que aparece em revista, é coisa que aparece em novela. E onde são esses centros? É Ou Rio de de Janeiro, vassoura e pano de chão, né? Produto de limpeza. sim. É, é Rio de Janeiro e São Paulo, que a terra é branca. Então, é assim, são Acho que coisas que... rola mesmo com os vidros, né? Que a gente falou antes, que a Aline falou das fachadas de prédio. Gente, é só um país que ferve lava e a gente gosta de usar vidro para amplificar. É uma lupa na nossa cara. E a gente Sim. gosta. Por pura estética, a gente prefere torrar no sol pela estética. Tem Vou um pagar prédio milhões. também, né? Que ele além de ser espelhado, ele é curvo. E ele faz 90 graus ali embaixo. Ele já queimou carro. Nossa, um beozão, mas isso em Nós outro já vi país. isso. Acho que era na Inglaterra, se não me engano, era em Londres esse prédio. Em Londres. Sim, Ele era côncavo, alguma coisa assim. Queimava os é, carros por questão estética, né? Fora, você não considera todo esse. O ambiente, acho que o espaço como um todo, né? O ambiente como um todo. não pensou também no sol, não pensou no conforto de ninguém, né? Você estava falando de pertencimento, eu lembro de uma história, quando a gente começou a aprender sobre isso, era um brasileiro que ele foi embora acho que para a Europa, não sei. E daí bateram na casa dele, assim, falaram, a gente veio fazer uma pesquisa e tal, a gente vai fazer um parquinho aqui no bairro, e eu queria saber que tipo de equipamentos para a gente discutir sobre isso. Daí ele falou, eu tenho 2 filhos, eles gostam de escorregador e balanço. Daí ela falou, não, eu não quero você, eu quero falar com seus filhos. Tipo, são eles quem vão usar aquele equipamento. Você já tá velho, tipo, você nem é para você. E acho que o escritório que você falou de São Paulo, eu acredito que seja o mesmo também. Eu vi um vídeo que eles ajudaram a mulher a fazer o banheiro dela, porque era totalmente insalubre, sem revestimento, faltava tudo. E eles até ajudaram no financiamento, arrumaram, porque na época tinham feito uma praça para eles e ninguém ocupava. Daí eles, por que as pessoas não ocupam? Daí eles foram e eles viram que as pessoas não tinham o básico dentro da casa, né? Era tipo banheiro sem revestimento, não tinha esgoto, dormia no chão. Então, tipo, essas pessoas não tinham casa, o que elas iam fazer? Tipo, tinha uma casa, tinha um abrigo, era um abrigo, mas não era uma casa, né?
E daí, depois que eles arrumaram a casa dela, ele chegou uma semana depois e ela estava varrendo a rua. E ela falou... Ele falou, como assim você estava... Tipo, por que você estava varrendo a rua? Ela falou, não, porque ninguém pode sujar minha casa agora. Eu tenho que manter a rua limpa. Então, tipo, você trouxe a pessoa, você tirou ela da casa, ela está cuidando da rua, ela está limpando tudo, né? Não só a casa dela. Né? E aí você vai gerando conforto, vai mudando comportamentos, né? Do que estava falando lá no começo, assim. Espaço e ser humano, assim, né? Não tem um sem o outro e um vai definindo o outro, assim, né? Vai criando e vai transformando. Eu lembro do caso de no arquiteto, acho que eu mandei o vídeo para você, né, Rodrigo? Que era um outro arquiteto falando da questão assim que ele cresceu tímido e inseguro, assim, e que ele nunca, né, foi só depois de muita terapia que ele entendeu o porquê. Ele morava num apartamento em que para sair do banheiro e se trocar, ele tinha que passar por uma sacada de, de vidro aberto. Então, todas as vezes que ele tomava banho, ele se sentia observado e daí ele se encolhia. E aí foi só depois de muitos anos que ele foi, e depois de ter feito terapia e ter se formado em arquitetura, que ele se ligou que, assim, a arquitetura me transformou nisso, assim, me expôs, né? Então, assim, a forma como o ambiente foi desenhado, né, fez com que ele ficasse exposto. A gente teve um caso, um atendimento, né, que a gente está desenvolvendo ainda, de amigas nossas que, né, precisam de um projeto e que convivem tem um cachorro grande e são 6 gatos ali. 6 gatos. E assim, tipo, a família são elas, tipo, é o casal e os bichinhos. Só que a casa tipo, feita por uma família de humanos tradicionais. Assim. Então, é assim, a gente precisou repensar o uso do espaço para elas, porque hoje o espaço oprime tanto elas quanto os animais. Então, assim, eu percebo que há uma necessidade de transformação desses espaços e do micro, né, do individual, do pessoal, através dessas buscas, desses diagnósticos e desse investimento que se faz, quando a pessoa não tem condições, há uma lei nacional, que é a lei da assistência técnica na habitação de interesse social, que permite que a gente possa, por exemplo, sugerir projetos, sugerir reformas, né, e prestar consultoria, assim, com subsídios federais para que a pessoa consiga, assim, ressignificar esse ambiente para ela, quando não há possibilidade de você aplicar reformas mais substanciais, assim, ou comprar uma casa nova, que seja, ter um projeto novo. É bem interessante assim, a gente pensar, porque o quanto que muitas coisas que vão incidir, vamos dizer assim, na nossa subjetividade, tem muito a ver com o espaço. E a gente às vezes não dá conta, não se dá conta disso, né? Por que às vezes, fico muito em casa, porque às vezes não tem um espaço para você ir, não tem uma praça perto, né? E se você não tem um transporte para você ir numa praça perto, que é legal, você acaba ficando preso dentro de casa, né? Você tem aqueles prédios, eu lembro ali em Maringá, perto de casa, tem uns prédios dos apartamentinhos pequenos, né? Que são vários predinhos assim, e você não tem nenhuma praça perto, você não tem uma praça, você não tem um parquinho dentro desse lugar, né? Então você imagina como que vão crescer as crianças que estão ali, ou inclusive as pessoas que estão ali, que às vezes nem transporte tem, né? O transporte público também não é lá grandes coisas, né? Então você não tem um espaço legal para você ir,
ou a própria forma como esse lugar é construído, você, sei lá, você pega sol o dia inteiro na tua casa, né, se venta, enfim, né, enche de poeira porque tem é de lado de um terreno gigante que não tem nada, né, é interessante a gente pensar também o quanto que a psicologia pode contribuir também, né, aí na construção, assim, de espaços diferentes, no entendimento desse pertencimento, de como modificar, né, esse pertencimento. Por isso que eu acho legal a premissa, e uma das principais premissas, né, da psicologia ambiental é justamente essa interdisciplinar, né? Sim. Porque e é você buscar aí esse espaço, você buscar entender esse espaço, as cidades, né? Como se constrói, como se constitui, e como que todas essas questões vão afetar, né, a nosso modo de vivência, né? De entendimento desse espaço, da nossa relação com esse espaço, né? Então é bem interessante. Assim, a gente está no bico do corvo, cara, da hora. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, gente? Um outro apontamento? Senão, assim, já queria encerrar, eu queria agradecer bastante a presença de vocês, assim, obrigado por aceitarem o convite aí, e poder ter participado, trazer esse conhecimento de vocês. Eu até conversei com o Rafa, né, o quanto que a forma como vocês pensam a arquitetura tem muito a ver aí, né, com o que a gente vem conversando na psicologia, né, dentro dessa proposta de pensar a psicologia ambiental como algo que, que observa essa movimentação, né, subjetiva em relação ao espaço, né. Pode falar, Alessandra. Prof, eu me lembrei de duas situações bem rapidinho, eu vou contar. Eu trabalhei um tempo na Porto Belo Shopping, e vocês que são arquitetos, né, conhecem, e eu lembro que eu atendi um casal que veio com um projeto, a casa era alta, a garagem era subterrânea. E nesse intervalo, eles quase se separaram, porque a obra é complicada, um que é assim, outro que é assado, e nessa cena ele deixou a aliança em cima da minha mesa e saiu e levantou, e eu expliquei para a mulher que aquele piso não era adequado para essa rampa, porque ia escorregar, o carro não ia subir, o carro ia descer, mas não ia subir, porque era liso, né? Então, olha, tem que ser um estruturado, antiderrapante, pá. Ele falou que não, que ele queria daquele, porque era mais bonito. Ok, fiz assinar o termo, né? Lógico, quando instalou na primeira chuva, o carro não subiu, era uma elevação alta, né? Então, assim, como é importante, e querendo ou não, gente, a gente com a psicologia, até nisso a gente envolve. E uma outra situação, eu também trabalhei numa loja de decoração aqui em Campo Mourão bastante tempo, então eu atendi bastante profissionais de arquitetura, design, e a gente vai aprendendo com a experiência, foram 17 anos. E uma vez chegou um espelho maravilhoso, lindo, e caríssimo. Vocês sabem que espelho Guardian, cristalizado, todo em bisotê, assim, caríssimo mesmo. Isso já tem uns 4 anos. Ele custava quase 12 mil reais, para ter uma ideia. Aí, da Cordaço. Aí, gente, a hora que eu atendi a cliente, ela era assim, tadinha, precisava de muito cuidado. Ela passou sobre o espelho e ela emagreceu, porque, gente, espelho tem disso, de boa qualidade, você fica até mais bonito, a silhueta muda. E eu vendi aquele espelho em menos de meia hora, porque a mulher passou, se sentiu magra, bonita, e quis que instalasse no quarto dela. E assim, não tá separado, né, a psicologia da arquitetura, de decisões e tal e coisa, e essas duas coisas me marcaram demais. E eu lembro dessas cenas assim, daí contando, a hora que a Carol falou, né, de parede que amplia, que diminui, de iluminação e de espelho, é tudo isso. Eu vendi um espelho de 12 mil porque a mulher ficou mais magra. Então, tem os benefícios da arquitetura. Comissão agradeceu, né? Não vou julgar. Qual que é o nome do espelho? Ai. Mas é isso, gente. Obrigado, tá? Vocês querem encerrar, Rafa, Carol e Aline? Acho que só agradecer, né? Foi muito bom o bate-papo. Falei até ficar rouca.
Sim, agradecer. E é uma coisa que quando a gente vai fazer entrevista, eu sempre falo, Rafa, a gente precisa. Rafa Carol, né? A gente precisa de alguém de psicologia na empresa. Porque é além, assim, você quer entender o que a pessoa quer, parece que falta, sabe? Poderia ter mais na faculdade. Ou aliar, né? Os dois, porque é muito importante. Sem as pessoas e o bem-estar delas, a nossa arquitetura não vale de nada. Nossa, com certeza. E assim, né? eu sou tímida, gente. E assim, até me perdi aí no que eu ia falar. Ah, sim, da questão da psicologia, é interessante que às vezes a gente precisava até para compreender melhor o nosso cliente, sabe? Porque, por exemplo, isso que aconteceu ali com a Alessandra, né, que existe muita... que um discorda do outro, é o que acontece muito. E uma coisa que acontece também muito é que às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Sabe? Ele chega e ele mostra, por exemplo, a gente geralmente pede, né, exemplos do que a pessoa curte, aquelas fotos de Pinterest, né, para a gente saber qual que é o nosso norte, assim, para se direcionar em questão de design, de funcionalidade. E às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Às vezes ela manda 3 tipos de cama, os 3 tipos de cama são totalmente diferentes, com 3 cores totalmente diferentes, 3 estilos totalmente diferentes. A gente não sabe nem para onde ir, sabe? Então, acho que a psicologia está muito, muito alinhada ali com a arquitetura. E realmente é isso que a Aline falou, sabe? De nada vale a gente fazer um espaço que não tem a serventia total, né? Pro nosso cliente. E o mesmo vale para o planejamento das cidades. Dá até um desânimo, assim. A gente vê que nada é feito para o que deveria ser feito, que é a pessoa, né? Nada é feito para o ser humano. Tudo é feito, às vezes, para o comércio, ou para ganhar dinheiro, ou para ganhar status. Mas, enfim, gente, é complicado, mas vai dar tudo certo. A gente vai... vamos enfiar na cabeça das pessoas que elas precisam de algo útil. Vamos fazer ambientes saudáveis. Eu só queria também agradecer o espaço, assim, para a gente é uma satisfação poder compartilhar essas coisas, assim, e saber, assim, que nesse compartilhamento, né, a gente está aí abrindo espaço para que as disciplinas possam, né, se apoiar, assim, e, né, direcionar, porque eu acredito que é o que todo mundo está querendo, que é que as pessoas vivam vidas melhores e mais significativas. E é legal, assim, para a gente também perceber um campo de trabalho diferente, que às vezes a gente passa pela faculdade e nem se liga, né? De repente, às vezes, você conhece um amigo que nossa, vamos montar um negócio assim, vamos pensar junto, né, as duas áreas. É um campo de trabalho também que talvez precise aí ser mais explorado, né? Acho que é bem nesse sentido, assim. Então tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado. E é isso aí. Valeu. Obrigada. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite.